bem-vindos, então, a mais um episódio do podcast Saber e Saúde. Hoje, então, a gente tem como convidada a doutora Renata Bem para falar sobre doação de sangue, né, e a importância, então, desse processo, né, para a sociedade como um todo, né. Então, muito obrigado, Renata, por ter aceito o convite. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Olá, é um prazer para mim estar aqui falando com você sobre um assunto tão relevante, né? Voltar à academia, falar sobre esse assunto tão importante que é a doação de sangue, né? Que a gente pode salvar muitas vidas com um ato simples, né? Que para nós não faz falta, pode salvar vidas realmente, assim. Muito bem, então acho que esse é um ponto importante, né? Para a gente poder começar a nossa conversa, né? Então, se pudesse falar um pouco para a gente, né, em relação a essa questão da importância, né, da doação, quem são os principais pacientes, né, que são beneficiados com isso, né, que dependem, então, né, da transfusão para, enfim, fazer o cuidado, né, da sua saúde. Sim. Sobre o perfil de pacientes, ele depende muito de como é o hospital. Por exemplo, eu trabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a gente atende um número enorme de procedimentos complexos, né, que é diferente de outros lugares que trabalham mais com trauma, por exemplo, HPS, né. Então, o nosso perfil de pacientes que fazem uso de sangue são principalmente pacientes que têm doenças hematológicas, né, leucemia, assim, hemoglobinopatias, que é, no caso de anemia falciforme, são pessoas que fazem sangue a vida toda, né, transplantes, cirurgias de grande porte, então um número expressivo de pacientes que fazem uso de sangue todos os dias aqui no hospital. É mais ou menos esse tipo de paciente. E, sim. Tens uma ideia de mais ou menos quantos pacientes, né, que em média vocês conseguem atender assim ao longo do mês, só para ter uma ideia dessa demanda ou não? Não tenho exatamente esse número, Bruno, até posso pesquisar para te falar depois, mas é um número bem grande. A gente tem mais ou menos 1.200 doações por mês, e aí cada doação ela rende cerca de 3 hemocomponentes. Então, faz a conta aí, vezes 3, quantos pacientes podem receber, né? Porque, assim, a maioria das pessoas sabe disso, mas se alguém estiver nos ouvindo e não souber, poucos são os procedimentos que se usa o sangue total, tá? Aquele sangue que vai, né, direto da veia, vai para a bolsa, na verdade ele passa por processos de centrifugação para separar as partes do sangue, digamos assim, né? As células da parte líquida, as plaquetas, para que os pacientes recebam só o que eles realmente estão precisando, tá? Então isso depende de cada patologia, de cada problema, de cada pessoa, né? Então vai receber um tipo de hemocomponente diferente. O que se usa ainda, a autodoação, que a gente chama, né, o sangue total, são pessoas que têm procedimentos agendados e que estão em boas condições de saúde, que podem fazer essa reserva do próprio sangue para usar depois na cirurgia, ou então para coletar medula para transplante. Então, essas pessoas conseguem fazer essa reserva do próprio sangue e depois recebem ele de forma integral durante a cirurgia. Esse é o único caso. Os outros todos recebem só a parte do sangue que eles precisam, no caso. Renata, eu tenho uma dúvida. Pois é. Cada hospital tem o seu banco de sangue independente, ou vocês têm algum tipo de um banco central, assim, onde um possa socorrer o outro de acordo com as necessidades, assim, daquele momento? Não são todos os hospitais que têm bancos de sangue. O Hospital de Clínicas tem, a Santa Casa tem, mas existe o Hemorgs, que é o Hemocentro do Rio Grande do Sul, que atende um número expressivo de hospitais. E tem alguns centros grandes, por exemplo, Passo Fundo tem um hemocentro também grande que atende outros hospitais pequenos da região, então varia muito. Já é diferente de Santa Catarina, que, por exemplo, tem o Hemosc, que ele atende praticamente todo o estado, né? Então, isso varia muito. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o Hemorgs, mas também tem alguns hospitais que têm os seus bancos de sangue particulares, digamos assim. Renata, como que eu posso fazer para doar o sangue? Assim, quais são os procedimentos? Eu chego lá no banco de sangue e aí como é que eu faço? Né? Tá, primeiro, tem que ter entre 16 e 69 anos, ter boas condições de saúde, ter mais de 50 quilos e levar um documento com foto. Esses são os requisitos básicos, né?
E quando a pessoa chega para doar sangue, ela vai passar, então, pela recepção, onde ela vai fornecer os dados dela, endereço, nome, enfim, as questões de documento mesmo. E depois ela vai passar por uma... Não sei se vocês já querem que eu explique todo o processo da doação. Então, passa pela recepção, e aí depois essa pessoa vai passar por uma triagem física, que aí é visto os sinais, né? Ver também a hemoglobina, o peso, e depois passa por uma triagem clínica, que é com um profissional da enfermagem, aqui no Hospital de Clínicas, onde ele vai responder uma série de perguntas para saber sobre as condições de saúde dele. Isso, qual que é o resumo dessa entrevista? É ver se a pessoa tem condições de saúde para doar sangue, que não vai lhe causar um mal, e que também não está exposto a risco que pode causar algum dano para o paciente que vai receber. É importante falar isso também, né, porque a gente ouve muito que doar sangue salva vidas, mas na verdade a doação de sangue ela tem que ter uma consciência também, né, tem que ter uma consciência. Será que meu filho poderia receber o sangue que eu estou doando? Bom, depois ficou apto, então, na triagem clínica e na triagem física, a pessoa passa para a doação de sangue, que demora mais ou menos uns 15 minutos até coletar uma bolsa de mais ou menos 450 ml. Depois da doação, ele fica ali esperando um pouquinho para ver se vai ficar tudo bem, para poder levantar da maca, né, para ver se ele está em condições de seguir. Estando tudo bem, o doador recebe um lanche, né, um sanduíche, enfim, um suquinho para se restabelecer as energias, né, e depois ele é dispensado para, enfim, seguir as suas atividades normais. Uma coisa importante para falar é que, por exemplo, tem algumas questões, assim, eu trabalhei com doação de sangue e uso de cigarro, tá? Para ver se tinha alguma diferença na qualidade do sangue. Não existe nenhum impedimento para isso, para doar sangue, tá? O uso do cigarro. Mas se espera um tempinho a mais para essas pessoas, para elas não passarem mal depois da doação. É uma recomendação para o doador não passar mal, né, no caso. Uma pergunta importante, bom, só para conferir, né? Então, acho que esse processo, pelo que tu explicaste, não necessita necessariamente de agendamento. A pessoa pode simplesmente comparecer ao banco de sangue e comunicar que deseja fazer a doação, é isso? Das 8 às 17 horas. Não precisa agendar durante a semana, mas isso, na verdade, é um benefício. Aqui no hospital há a possibilidade do agendamento, né? Entra no site do hospital, procura sobre doação de sangue, ali no campo buscar, vai aparecer para agendar a sua doação. E aí, o próprio doador pode fornecer já os seus dados ali, já fazer um pré-cadastro, para quando ele chegar, ele já ser atendido, né? Ter esse benefício de poder ir no momento que melhor lhe cabe, lhe convém, né? Então, hoje a maioria das nossas doações são pessoas que agendam mesmo, mas não tem problema nenhum chegar sem ter agendado. Durante o sábado só que aí são grupos que são agendados, costuma ter mais movimento ao sábado, então geralmente esse agendamento é feito antes. Dificilmente tem alguém que vem doar sem agendar no sábado daí. Sim, das 8 às 17 horas durante a semana, e no sábado é das 8 ao meio-dia. Renata, eu acho que uma coisa importante da gente comentar é se existe algum risco para a pessoa que vai doar de ela pegar alguma doença ou dela ter algum problema a partir da doação de sangue. Não, olha, todo material que se usa, ele é descartável, ele é de uso único, então para a pessoa que vai doar sangue não há nenhum risco de nenhuma doença, de nada, absolutamente nada. Mesmo, mas assim, o que se fala para o doador? Que ele tenha esse cuidado de esperar um tempinho a mais para ele não passar mal, porque às vezes pode acontecer a pessoa desmaiar, enfim, então por isso que se espera ali, se aconselha o doador a não sair correndo com pressa, né, porque ele pode cair, pode, enfim, se machucar. Esse seria um risco, na verdade, mas passar mal, uma diferença de pressão, alguma coisa assim que pode gerar uma queda, por exemplo. Mas, assim, risco de transmissão de doença para a pessoa que está doando não tem nenhum.
Nessa linha, né, acho que uma informação importante, né, qual que é o prazo mínimo, por exemplo, entre uma doação e outra, né, porque às vezes as pessoas né, têm o hábito, né, de fazer doações, né, regularmente. Então, para homens é 60 dias e para mulheres 90 dias. Isso é doação de sangue total, tá? Existe também uma outra modalidade que é a doação de plaquetas por aférese, que é uma doação um pouquinho diferente. Ela é um pouco mais demorada, então realmente se faz um agendamento. É mais importante que se faça agendamento. Geralmente são doadores fidelizados que fazem isso. E agora não me lembro exatamente o prazo, mas é tipo assim, 72 horas a pessoa pode doar de novo, tá? Porque a plaqueta, enfim, ela se renova muito rápido, então para a pessoa não tem problema. E a gente tem um banco importante, são doadores muito importantes que fazem esse tipo de doação, né? Dispõem mais tempo para isso e tudo mais, é um processo um pouco mais demorado do que a doação de sangue normal. Mas sempre que uma pessoa vem doar sangue aqui, ela é avaliada, é convidada a doar aférese, né? Se é uma pessoa que doou mais de uma vez, acaba ficando fidelizado aqui com a gente. E aí a pessoa se dispõe a vir e ficar mais tempo aqui para coletar esse tipo de doação. Uma outra pergunta que eu acho que é importante, né? Existe algum preparo do paciente, por exemplo, antes da doação? Ele precisa se preocupar com alguma coisa, algum tipo de restrição, por exemplo, de algum comportamento, ou se tem algum horário que ele tem que comer ou que ele não tem, enfim, tem algo que é aconselhado nesse sentido ou não? Sim, importante dizer que não pode doar sangue sem comer, tá? Diferente dos exames de sangue que a gente vai no laboratório coletar, é importante que o doador se alimente e tome bastante água, né? Reponha a água, porque ele vai precisar disso, vai precisar estar fortinho ali para doar sangue, sem intercorrências, tá? Isso é o principal. Tem uma série de outras questões que podem levar a impedimentos temporários ou definitivos, mas daí isso são várias coisas, assim, né, que estão na legislação, e tudo isso vai ser perguntado durante essa triagem clínica. Não sei se tu quer saber alguma coisa. Pode beber na véspera? Precisa ficar 12 horas em abstinência, certo? E pessoas que são usuários de álcool de maneira crônica são impedidos definitivamente de doar, não podem doar, porque eles acabam se expondo a comportamentos de risco, ou podem se expor a esse tipo de comportamento de risco. E também a produção do hemocomponente não fica muito boa. Por exemplo, para plaquetas, isso não dá um rendimento tão bom do hemocomponente para alguém que usa o fígado dessa forma, né? Sempre tentando álcool no organismo. Então, essas pessoas de uso crônico são definitivos. Ou então, 12 horas sem beber para poder doar. Renata, e medicamentos de uso crônico, indivíduos que usam medicamentos como antidepressivo ou antihipertensivo, tem alguma restrição de 12 horas, enfim, de algum tempo para parar a medicação ou não? Isso aí é uma coisa muito particular, na verdade. Tem uma lista enorme de medicamentos que pode dar algum tipo de pedir para a pessoa não... Muitos deles acabam até impedindo a doação, tá? Mas isso é sempre avaliado por um médico, junto às vezes não é só um medicamento que a pessoa toma, é uma combinação de medicamentos, né? Mas isso tem que ser avaliado. Agora, pessoas que têm hipertensão, por exemplo, que ela é controlada, não tem problema, assim. Mas sempre se mede a pressão antes de fazer e se estuda cada medicação que a pessoa toma. Então, é uma coisa muito particular, assim, eu te dizer qual que é o tempo. É uma lista enorme mesmo de medicamentos que é avaliado. Uma pergunta, né, dentro disso que tu falaste, né, da triagem, né, o paciente ele passa ali por um, enfim, questionário, enfim, né, tem que fornecer ali várias informações, assim. Quais são as informações principais ou os comportamentos principais que daqui a pouco, né, podem, de certa forma, inviabilizar, digamos assim, né, uma doação ou uso, né, de um hemocomponente, assim? Olha, se pergunta sobre o uso de drogas, por exemplo, né? Então, maconha tem uma inaptidão de 12 horas. Todas as drogas injetáveis impedem definitivamente a pessoa de doar. Se pergunta se a pessoa
já foi preso uma vez também, por exemplo, é um exemplo de inaptidão definitiva, como é o comportamento sexual dessa pessoa, sendo que só pode doar quem teve um parceiro com uso de preservativo nos últimos 6 meses, senão a pessoa fica impedida de doar por 6 meses, contando do primeiro ato, digamos assim. Isso é independente de orientação sexual, isso é igual para todo mundo, tá? A lei mudou recentemente, foi em 2020, então a regra serve para todas as pessoas. Quanto a isso, que mais? Se pergunta sobre o tipo de trabalho da pessoa, por exemplo, se trabalha com máquinas pesadas e tal, se a pessoa dormiu à noite, várias coisas mesmo, para ver como é que tá a saúde dela, assim, se ela teve se ela sabe se teve alguma doença transmissível pelo sangue durante a vida. Às vezes pode ter tido hepatite lá depois dos 10 anos de idade, né, que não é hepatite A, né, e isso impede a doação para sempre, né. Tem algumas doenças que são impeditivas definitivamente, que é hepatite B, hepatite C, HIV, HTLV, Chagas, sífilis. Depois que ela é tratada e o tratamento foi efetivo e o exame dá negativo, a pessoa pode voltar a doar. É a única doença que nós triamos, que os bancos de sangue triam, enfim, que a pessoa pode voltar a doar se der positivo, né? Então, tratada a sífilis, depois de 1 ano, se o resultado não é negativo, a pessoa pode voltar a doar. Mas toda vez que a pessoa vem aqui doar, ela passa pelos mesmos testes da primeira vez que ela veio, né? Por exemplo, a sífilis, a pessoa pode se reinfectar, então ela sempre vai ser triada, né? E se der positivo para qualquer um dos outros marcadores, para qualquer uma das outras doenças que eu citei aqui, a pessoa fica impedida definitivamente. Claro que sempre que dá um exame diferente de negativo, essa pessoa vai ser chamada, vai ser convocada, né? Então é importante dar os dados certinhos de endereço, de e-mail e telefone, para que se possa buscar essas pessoas para elas saberem dessa condição, né? Serem orientadas e encaminhadas, então, para serem atendidas corretamente. Importante dizer também que esse atendimento, ele não é feito aqui no hospital, né? Ele passa pelo processo normal de atendimento da sociedade, assim, digamos, que se a pessoa for morar próximo aqui da UBS, do Clínicas, ela vai ser atendida por ali, senão vai ser atendida pela sua UBS ou por um médico responsável, enfim, porque a gente também tem que pensar que a doação, ela tem que ser um ato altruísta, eu não posso ficar dando benefícios, né, para isso, porque deixa de ser altruísta, então, né, então tem esse cuidado também. Então, sempre que há um resultado diferente ou negativo, a pessoa vai ser convocada para recoletar, para estudar essa condição, para orientar ela e até orientar as pessoas, né? Que ela possa orientar as pessoas com quem ela convive e tudo mais. Isso é uma obrigação. A gente sempre faz isso. E a gente convoca, às vezes, mais de uma vez, porque tem vezes que a gente não consegue contato, né? Imediato. E quando a gente não consegue contato, a gente notifica a vigilância epidemiológica para que possa buscar essas pessoas, né? Por exemplo, se tem uma pessoa que está com HIV ativo, ou então sífilis ativo, pode estar contaminando outras pessoas, então, além da saúde dela, a gente se importa também com a sociedade num todo, né? Para tentar cuidar dessas pessoas, assim, para que não se transmita mais ainda essas doenças, né? Acho que eu falei bastante. Acho que uma questão importante ali, né, que tu entraste de certa forma agora, né, claro, a gente estava te perguntando mais antes ali em relação aos riscos, né, para quem vai doar, né, mas acho que né, o outro lado também é importante, né, então a pessoa que recebe. Então, como que é a segurança, por exemplo, né, do processo de transfusão para quem recebe e quais são os exames, né, que são feitos, conforme tu falaste, né, para eventualmente detectar, enfim, algum tipo de doença transmissível ali que possa ser passada através do processo de transfusão. Os exames laboratoriais por quais passam uma doação de sangue são os exames imunológicos que a gente chama, imunomatológicos, tá? Que aí se faz assim a tipagem sanguínea, vê se tem anticorpos regulares, diferente do que deveria ter, e se faz os exames pré-transfusionais, fazem esse cruzamento do sangue da pessoa que doou, né, com o paciente para ver se é compatível. Então esse é um tipo de triagem que se faz.
E a outra é a triagem sorológica, onde a gente testa as doenças mesmo. O que a gente testa é HIV, então a gente tem 2 marcadores para isso, a gente faz um teste de anticorpo e um teste NAT, que é específico para o DNA, o RNA viral, né, HIV, hepatite B, hepatite C, Chagas, HTLV, acho que é isso, e sífilis. E agora, recentemente, a gente começou a testar malária também, pelo NAT. Os únicos testes, as únicas doenças que tem o teste NAT, que é um teste a mais, assim, que diminui a janela imunológica, né, é hepatite B, hepatite C, HIV e a malária agora. Então, esses 4 são... a gente tem, além dos testes de anticorpos e antígenos, a gente testa também o DNA e RNA viral ou parasitário, que a gente está testando. Desculpa, só uma curiosidade, né? Tu falaste que começaram a testar a malária agora. Isso é uma questão específica do banco de sangue do Clínicas ou é algo legal para todos os bancos de sangue? Brasil inteiro. Brasil inteiro é uma coisa que já estava sendo discutida há bastante tempo. Nós usamos a plataforma Biomanguinhos aqui no hospital. A gente manda as nossas amostras para o EMOSC, que é o centro testador do sul do Brasil, tá? Que testa Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, Biomanguinhos produz esses testes e essa plataforma, ela tem 2 espaços para as doenças. Então, a gente tinha até ano passado uma plataforma que tinha era hepatite B sozinha, tá, com um espacinho sobrando, e outra plataforma que tinha HIV e HCV. Então, ficou se discutindo qual doença mais poderia ser colocada nessa plataforma. E chegaram à conclusão que malária seria a melhor opção, por causa da malária subclínica, que são pessoas que não sabem que tem malária, que ela fica tipo, meio que controlada ali, mas que para o paciente que vai receber esse sangue é importante saber. E a gente não testava aqui, né? Porque nós não somos uma área assim epidemiologicamente importante para a malária, mas então aquelas pessoas que viajam para esses lugares assim do Brasil, enfim, que tem malária, elas ficavam impedidas por um tempo. Isso não mudou ainda, esse impedimento temporário, mas eu acredito que ele vai mudar logo mais com essa, porque agora, tipo, essa é muito recente, foi nesse mês que começou, então eles ainda estão vendo como tudo funciona para talvez mudar a lei, a legislação que rege o banco de sangue, tá? É importante falar isso, tem uma portaria que rege todas as normas do banco de sangue, então pode ser que daqui a pouco, já que se está testando o NAT, se ele funcionar bem, essa restrição vai cair, né, da pessoa viajar lá e não poder doar por tanto tempo. Uma pergunta, até coincidentemente olhei aqui um card aqui, um post em redes sociais, enfim, convocando as pessoas para doarem sangue, né, que estariam com estoques baixos ali, né, para alguns tipos sanguíneos. Uhum. Como estão os estoques de vocês, né? Óbvio, né, que acho que é uma preocupação que as pessoas sempre vão doar sangue, né, para que essa situação ela não aconteça, né? Mas assim, tem épocas do ano em que daqui a pouco vocês têm uma demanda maior e eventualmente se deparam mais com esse tipo de problema. Como que vocês enfrentam, né, essa situação? A gente tem o serviço social aqui do hospital, do banco de sangue, enfim, que busca as pessoas, assim, que chama os doadores, que liga para os doadores, manda e-mail e tudo mais para eles virem, mas assim, a verdade é que precisa de sangue o ano inteiro, da mesma forma, tá? As pessoas não escolhem o momento que elas vão ficar doentes e que elas vão precisar, então precisa manter esse estoque sempre no nível, assim, mínimo, pelo menos, né? Mas, assim, períodos de férias, grandes feriados, o pessoal costuma viajar e aí é aí que a gente mais precisa, né? As pessoas, de repente, antes de irem passar suas férias, irem passear num grande feriado, elas podiam dar uma passadinha no banco de sangue para poder manter o estoque, né? Os nossos hemocomponentes, eles têm uma validade, né? Por exemplo, as plaquetas, que eu falei para vocês, que é um componente de grande importância, ele dura apenas 5 dias, né? Então é muito importante que tem que ter novas doações sempre, né?
Existem alguns tipos de substâncias conservadoras que estão sendo testadas que vão poder, talvez, daqui a pouco, aumentar essa duração das plaquetas. Mas, por enquanto, é isso aí, só 5 dias que vale tanto a férise como a doação, uma plaqueta proveniente de uma doação de sangue total normal, né? As hemácias, elas têm uma duração de mais ou menos 35, 40 dias, dependendo da substância aditiva, e o plasma é de 12 meses. Mas existem alguns procedimentos, por exemplo, o plasmaférese, que usa muito, que acaba trocando a parte líquida do sangue da pessoa, dependendo da patologia que ela tem, e aí usa muitos litros, então vai rapidinho, sabe, esse estoque. Então é bom que se mantenha sempre estável, assim. Então a gente está sempre nessa luta aí, buscando pessoas para doar sangue. E a gente sabe que tem bastante critérios, que é difícil, enfim, mas a gente tem que tentar manter esse estoque aí para receber as pessoas. E a gente nunca sabe, né, se a gente não vai precisar uma hora dessas. Então, quem puder, quem tiver boa saúde, sempre é bem-vindo para doar sangue aqui, em qualquer outro banco de sangue. Renata, eu tenho uma dúvida meio boba, eu acho. Pode falar. Por que não pode doar tendo menos de 50 quilos? Porque daí a pessoa pode ter muita chance de passar mal. Tá, né? Não dá para tirar menos? Tira menos, mas aí tu vai dar menos pro paciente que vai receber, ele vai ter que receber mais de uma bolsa. E aí a gente tá expondo ele a mais um doador. Por que isso? Assim, ó, a gente usa no banco de sangue a tecnologia mais avançada que existe quanto a testes e tudo mais. Só que mesmo assim, ela não é isenta de riscos, né? Sempre que uma pessoa vai receber sangue, ela tem que, inclusive, assinar um termo onde ela fica sabendo disso, que toda transfusão, ela tem um risco inerente. Por mais que se use a melhor tecnologia, existe a janela imunológica, tá? A menor janela imunológica que nós temos hoje com o NAT é para hepatite C, que é 7 dias, mas assim, para hepatite B, mais ou menos 1 mês, por exemplo. E tem alguns testes que a gente não tem NAT, por exemplo, HTLV, é mais de 70 dias de janela imunológica. Então, é isso, assim, é ter um hemocomponente adequado, no volume adequado, para expor o paciente o mínimo possível a receber transfusão. A gente costuma dizer que a melhor transfusão é aquela que não acontece, tá? Sempre que for possível substituir, se substitui para não expor essa pessoa a um risco, né? A gente tem que lembrar disso, que a gente está injetando lá direto na veia da pessoa. E não são só riscos de doenças transmissíveis, né? Como a gente estava falando ali em medicamento, né? De repente, droga de abuso. Não sei se todas as pessoas são 100% sinceras, mas é importante que sejam sinceras nessa triagem, porque o importante é que o paciente que vai receber, ele receba um sangue seguro, né? A gente sempre costuma dizer que, assim, doar sangue, ele tem que ser encarado como um ato, não como um direito, né? É um ato solidário, não tem o direito de doar, né? Se eu não vou fazer bem para alguém, então que eu faça uma outra coisa boa, né? Tem tantas formas de ser altruísta por aí também, né? Então, eu mesma não posso doar sangue porque a minha hemoglobina é muito baixa, então pode ser que eu tenha que receber meu sangue de novo. Mas tá tudo bem, eu faço outras coisas, eu trabalho da melhor forma possível aqui e dou a minha parcela de solidariedade na sociedade de outras formas. Então é importante falar isso também, né? Uma outra dúvida ali de ordem prática, né? Tu comentaste ali da questão, né, de uma mudança de lei aqui no Brasil, né, que não tem diferença ali em relação à questão, por exemplo, da orientação sexual, né, para doação, vai respeitar os critérios ali de maneira igual, enfim, independente da orientação sexual. Sim. Uma outra dúvida que o pessoal sempre tem também é a questão de tatuagem, por exemplo, né? Como que se trata isso em termos de doação? Sim. Se for feita em lugares seguros, assim, historiados, existe um impedimento temporário de 6 meses. Também serve para micropigmentação, né? Para outras coisas assim. Outra coisa, piercing também é a mesma coisa. Só, assim, pessoas que têm piercing na cavidade oral, né, na língua ou na região genital, elas ficam impedidas enquanto elas tiverem esse tipo de material,
e elas ficam ali expostas a ter algum tipo de infecção, alguma coisa, ficam mais predispostas a infecções, então, enquanto estiver usando esse tipo de piercing, não pode doar também. Interessante falar. Umas coisas curiosas, assim, né? Acho que são informações importantes, né? Porque às vezes a pessoa tem essa dúvida, né? E, enfim, importante talvez tentar esclarecer, né? Para otimizar o processo, né? E aquela questão, tipo, de orientação sexual, na verdade, nunca foi isso. Era uma questão mais epidemiológica mesmo, da presença do HIV de homens que faziam sexo com homens. Para mulher, né, que tinha relação com mulher, nunca teve nenhuma diferença, né? Mas hoje se tem, então, uma normativa ampla que, então, pegue todos os tipos de, né, enfim, de prática, enfim, uma norma mais abrangente, que leve mais segurança de uma forma geral, assim, sem precisar perguntar o que a pessoa prefere, né? Enfim. É assim, mas era uma questão epidemiológica, nem era discriminatória. Mas é muito difícil entender essas coisas, assim, né? Muito, muito técnico, mas hoje não tem nenhuma diferença. Acho que são coisas importantes só de falar, né? Porque é exatamente isso, né? Às vezes a sociedade como um todo tem dúvidas ou dificuldade de entender certas questões, né? E eventualmente isso acaba até criando algum prejuízo, né? Recentemente aí até teve um caso aqui no estado, eu acho, né? De um vídeo saindo aí numa empresa de alguém que dizia, né? Que pessoas homossexuais não poderiam doar, né? Por um estigma, né? Que existe, que na verdade não é real, né? Então, acho que é importante deixar isso claro, né? Essa norma, ela se fundamentava em estudos mesmo epidemiológicos, tá? Tem um estudo de 2019 que foi feito a partir de dados globais, divulgados pela UniAIDS, tá? São dados globais, em que havia um risco, descobriram que havia um risco 22 vezes maior nessa população de homens que fazia sexo com homens para HIV. Então, por isso é que tinha essa diferenciação. Mas hoje já caiu, porque eles observaram que, enfim, pessoas que só têm um parceiro, né, em 6 meses, eles têm um risco menor de ter. Então, se usa essa regra para todos. É isso, né? Acho que é importante exatamente, né, essa informação, né, de tentar esclarecer de maneira técnica, né, o porquê de, enfim, certos procedimentos, né? Então, acho que é importante. Isso. Não sei se Flávio ou Alex tem alguma questão. Renata, e para os nossos alunos, o que eles podem fazer um estágio com vocês aí, quem se interessar pelo banco de sangue, por exemplo, os alunos da biomedicina, teus futuros colegas, ou de outros cursos, como é que eles podem acessar vocês aí? Sim. Eu acho que eu posso passar esses dados depois para o Bruno para divulgar direitinho, mas assim, existe um pessoal responsável pelos estágios aqui no hospital, um convênio específico, tem várias faculdades que vêm para cá, a URGS inclusive, a gente recebe alunos da URGS aqui, da fundação, de vários lugares aqui, mas tem pessoas responsáveis por isso, assim mesmo. Eu não trabalho com essa parte, na verdade eu fico mais nos laboratórios mesmo, mas tem um pessoal específico que acolhe os estagiários aqui. Tenho colegas hoje profissionais que eram estagiários da URGS, né? E a gente segue recebendo alunos, eles são bem importantes aqui, tanto para, né, ajudar de uma forma como mão de obra, como para esse crescimento profissional deles, conhecerem essa área, né, em terapia, descobrirem se eles gostam disso, para depois, futuramente, talvez trabalhar nessa área também. Serem meus colegas. A gente podia fazer umas campanhas com os alunos da URGS para ir doar sangue. Claro, eu acho bem legal, mas é bom enfatizar isso, né? Que é um ato solidário, não... vamos fazer uma gincana, obrigar as pessoas a doar sangue, sabe? Isso acho que não é legal. Não é legal porque às vezes acaba fazendo uma pressão que a pessoa tem aqui para acompanhar um grupo, né? Isso não é legal. Ou então, de repente, tenha que mentir alguma coisa para poder passar, para ganhar um ponto, né? Isso não é muito bom. Isso também, agora me lembrou uma coisa bem importante de dizer.
E sempre que a pessoa tem uma dúvida quanto a uma doença, será que eu, enfim, sei lá, me expus a algum risco, preciso saber se eu tenho uma doença transmissível, que ela não procure o banco de sangue para isso, né? Existem centros testadores para doenças transmissíveis, o próprio OBS tem isso aí, porque a gente sempre tem que lembrar que alguém vai receber esse sangue se ele passar, né? E como eu falei, tipo, por mais que a gente tenha a melhor tecnologia, existe a janela imunológica e ela é um risco. Então, se for para se testar, vá num centro testador. Se for para doar e fazer o bem para alguém, então venha para o banco de sangue. E se a pessoa sabe que pode ter se contaminado, então melhor não ir mesmo doação. Exato. Corre o risco de... Exato. Alguém pode receber lá na ponta, né? Então, é isso. É isso aí, legal. Eu acho que a gente conseguiu tirar várias dúvidas aí. Não sei se o pessoal ainda gostaria de fazer perguntas. Acho que a gente conseguiu cobrir, né, de fato, os principais pontos, né, que acho que são dúvidas, né, da gente, das pessoas em geral aí em termos de doação, né, passamos pelos critérios, né, aspectos de segurança. Então, não sei se a Renata quer deixar mais alguma mensagem aí para a gente poder fechar a nossa conversa. Não sei se é interessante falar também que, além das doenças, tem esse risco das reações transfusionais, né? Então, além das doenças que podem ser transmitidas pelo sangue, tem as reações transfusionais, que elas podem ser tardias também, ou uma hora. Existem algumas reações febris, algumas incompatibilidades menores que podem também levar a algum prejuízo. Então, isso também é importante dizer, né? Que é um risco não só de transmissão de doenças, por mínimo que seja, ele existe, ele não pode ser ignorado, mas tem essas reações também de incompatibilidade mesmo, né? Outras coisas, né? O nosso sangue tem tanta coisa, tem anticorpos, tem antígenos, tem uma série de proteínas, enfim. Então, por isso, a melhor transfusão é aquela que não acontece, mas se ela acontecer, que ela seja indicada, né, da forma correta, para o paciente correto, né, que dá para a pessoa o que ela realmente precisa, apenas isso. Tá, minha mensagem final, então, não sei se é isso, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Estou à disposição de vocês. Não, a gente agradece, né, mais uma vez aí a tua presença, né, e reforça o convite, então, né, para que as pessoas que nos escutam nesse momento, né, procurem aí um banco de sangue, seja do Hospital de Clínicas ou algum outro aí próximo à sua casa, para, enfim, doar sangue, claro, né, que é uma ação importante aí que pode beneficiar, claro, muitas pessoas, né. Uhum. Então... Isso. É isso aí, obrigada, Renata, foi ótimo, acho que foi bastante esclarecedor. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo. Obrigada, eu estou à disposição de vocês. E sim, todos que estiverem nos ouvindo, se estiverem em boas condições de saúde, se tiverem alguma condição de fazer bem para as pessoas, se tiverem essa vontade, chamem os amigos, e o nosso banco de sangue está de portas abertas, e eu sei que os bancos de sangue próximos a você também vão sempre estar. Nunca a gente pode esquecer que amanhã talvez pode ser a gente, ou um familiar nosso, né? Então, que a gente faça a nossa parte na sociedade, se for possível. Muito obrigada por todos que nos ouviram aqui também.